A paz de Cristo e o amor de Maria, caros amigos e amigas fiéis do Gotas de Fidelidade Podcast. É com grande entusiasmo que voltamos para mais uma jornada de fé, de inspiração, de conhecimento. E hoje nós vamos mergulhar em nossa jornada de fidelidade, explorando os caminhos que nos conduziram até aqui, neste momento único ao seu lado. E nesse episódio, intitulado A Jornada de Fidelidade, Despertando Corações, vamos nos encantar com as histórias que revelam o despertar desta obra, onde cada testemunho nos leva a uma compreensão mais profunda da verdadeira identidade desse projeto de Deus. Agora, vale destacar o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, que fala o seguinte, que a busca pela verdade e o encontro com Deus são os pilares, né, fundamentais da nossa jornada espiritual. E isso é bem detalhado no parágrafo 27, que diz: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. E vamos mergulhar nesses primeiros passos que os nossos convidados de hoje vão falar nessa jornada de fidelidade. Como nasceu a escola de fidelidade? Como foi esse despertar para a chamada de Deus a uma empreitada? Quais foram os momentos que levaram a trilhar esse caminho de fé e devoção? Também vamos falar um pouquinho sobre as adversidades encontradas ao longo do caminho, as dores, os desafios que moldaram a jornada de fé e também como foi encontrado força e esperança em meio a essas dificuldades. O nosso objetivo aqui é inspirar e capacitar cada um de vocês, né? O nosso ouvinte, a seguir os passos daqueles que trilham uma jornada de fidelidade. E é importante ouvir, né, em cada testemunho, em cada insight dado por um convidado, aquela prática, como ele superou aquele desafio, como foi feito, né, durante a sua vida, os ensinamentos, né, para ajudar também a despertar em outros corações a presença de Deus em suas vidas. E o mais importante é que tudo aqui passa pela cruz, né? Não tem como deixar de citar a comunidade Fidelidade da Cruz. Pelo contrário, ela que permeia todo esse projeto. O podcast ele vem primeiro sendo representado na comunidade pelos apresentadores. Eles nos trazem uma reflexão, trazem um pouco também a estima do tema, e provoca a cada convidado a estar aqui de forma mais sincera possível para que a gente esmiúce um pouco esse projeto de vida que Deus deu a cada um daqueles que nós convidamos a participar aqui. Eles então compartilham as suas próprias experiências espirituais e o seu despertar espiritual, né? E como a vida foi transformada por uma jornada de fidelidade. E esse episódio ele não marca somente a continuidade da nossa quarta temporada, né? Estamos aqui há 3 anos junto com vocês, entrando nessa quarta temporada, mas também nos convida a continuar a espalhar o Gotas de Fidelidade para todos os lugares. Pegar o seu WhatsApp, pegar o link que está aqui, mandar para os seus amigos, para a galera da paróquia, para os seus companheiros, né, de caminhada, na comunidade, nas pastorais. Vamos iluminar o caminho daqueles que também buscam a verdadeira essência da vida católica e inspirar outros a despertar os seus corações para a presença amorosa de Deus. Mas antes da gente iniciar, eu quero que você me permita apresentar os dois baluartes que são os nossos fundadores espirituais da Escola de Fidelidade. Eles que são os guias inspiradores dessa jornada, né, de fidelidade, dessa jornada espiritual que nós vivemos. A primeira, o primeiro pilar, o primeiro baluarte é a Nossa Senhora das Dores, que é um símbolo de força, de compaixão, de fé inabalável
e que nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios e dolorosos, claro, podemos encontrar consolo e esperança na presença amorosa de Deus. E o outro é São Tomás de Aquino. É um dos maiores teólogos e filósofos da história da Igreja, cuja data, que é a sua comemoração, que é dia 28 de janeiro, ela é de extrema importância para a escola de fidelidade. E ele é um farol de sabedoria e erudição. Então, a sua vida foi marcada por uma dedicação profunda ao estudo e à busca pela verdade. Seus escritos e ensinamentos continuam a iluminar o caminho de fé e da razão, mostrando-nos que o conhecimento e a sabedoria são duas ferramentas poderosas para fortalecer nossa relação com Deus. E é a partir deles é que nós temos essa jornada, né? A partir desses pilares que foi baseado todo esse projeto. Portanto, meus amigos fiéis, prepare-se, né? Prepare o seu coração e mente, pois estamos prestes a embarcar nessa jornada de descoberta, de reflexão e de inspiração. Este aqui é o Gotas de Fidelidade e essa é a nossa quarta temporada. Uma nova era de fé, de conhecimento e de transformação que vai começar neste ano. E assim eu quero trazer agora os nossos apresentadores do dia de hoje. Que chega junto, Rafael, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Que alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial. É isso aí. E para marcar, né, um pouco mais a alegria e ser bem especial mesmo, trazendo aqui também Henrique, boa noite. Boa noite, todo mundo que está online aí assistindo Gotas de Fidelidade. Que alegria, né? Estarmos aqui em mais um episódio, quarta temporada, 3 anos. Como voou isso aqui, viu? Como mudou também, né? Como cresceu, evoluiu. É isso aí. E um pouquinho, antes da gente começar, eu só quero jogar uma vinheta aqui, peraí. Agora sim! Agora é valendo, né? Agora é valendo. Então é com vocês agora, né? Eu acho. Ai, que bênção, né? Que maravilha, que alegria estar de volta, né, ao podcast. Boa noite, Lucas, nosso irmão de comunidade. Boa noite também, Rafa, né? Primeira vez que a gente vai apresentar esse podcast juntos, né, meu irmão? Boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo bem, nós que somos discípulos, né? Somos da mesma etapa, estamos aí há longos anos nessa caminhada juntos na comunidade, né? Que alegria, né? Que alegria poder partilhar de tantos momentos, partilhar a vida, né? Engraçado que a gente literalmente partilha a vida, né? Porque a gente entrou na comunidade, né? Acho que você entrou solteiro, né? Entrei namorando, não lembro, mas assim, a gente foi crescendo, hoje somos casados, temos filhos, né? Conseguimos esposas maravilhosas que nos aguentam, né? Que bênção termos com quem contar, com quem partilhar, com quem evoluir. Como é que está sendo essa experiência, Rafael, de estar no podcast? Cara, é bom, eu gosto de estar aqui. É sempre enriquecedor para nós, enriquecedor para todos que nos escutam. Então, para mim é só gratidão mesmo. Que bênção, que maravilha. E é o que a gente fala, né? Quando a gente está apresentando o podcast, bate forte na gente a cada episódio, né? Cada episódio que a gente vivencia aqui, que a gente partilha com os convidados, porque é aquele negócio, né? A gente não vem para ser o doutor da palavra, não vem para conduzir, né? A gente vem para partilhar, né? Uma experiência de fé, né? Aquele amor que nos tocou, aquele amor que nos chamou, e a gente vem para conversar com outras pessoas que foram tocadas, que têm uma vivência
para conhecer, e a gente vai vendo aquele caminho, né, que cada um vai trilhando, vai vendo as dores, aí vai falando, caramba, as dores são parecidas, os momentos são sofridos, as pessoas passam por aquilo ali e a gente vai vendo e vai criando cada vez mais força, né, para seguir. E hoje, olhando assim, depois de 3 anos, cara, que incrível que ficou o podcast, quantas pessoas já estão participando mais, quantas pessoas estão apresentando. Eu lembro que a primeira temporada foi só eu e o Felipe, um ano inteiro, assim, e agora mais fiéis participando, o modelo cada vez mais, né, melhorando, crescendo, alcançando mais pessoas, e a gente tendo vários testemunhos disso, né? Acho que Bacana. é muito bacana isso. E o bom é que a gente não tem ninguém inibido, né? Ninguém inibido, muito tranquilo, muito sereno, né, nas coisas. E você tem algum episódio que mais te marcou, Rafael, ao longo desse Foi tempo? exatamente um que eu entrevistei uma moça, a Aline. O testemunho de vida dela é muito bonito, ela é uma mãe muito dedicada e a gente partilhou de muitas coisas que são incomuns, né? Ela é mãe de casa, minha esposa também é mãe de casa, e foi muito legal mesmo conversar com ela. Sempre experiências marcantes, profundas, né? Eu lembro que, Edifica a gente, né, cara? Assim, o testemunho dos irmãos, o testemunho das pessoas que vivem nossa fé sempre edifica a gente. sim, Então, é um ganha-ganha, né? é igual, assim, muito que toca, acho que tem episódios com a Gabriela, ela falando, né, sobre a missão e família, né, a gente tá nessa realidade de família com criança pequena e tudo mais, né, e ela nos ensinando, né, dando uma aula de como ser família e viver a missão, e aí na hora que ela fala, Deus não me daria algo que me tiraria da missão, né, isso fortalece mais ainda o nosso chamado em ver pessoas, né, cada vez mais buscando, sedentos daquele chamado que elas receberam. Aí tantos outros irmãos de outras comunidades que a gente partilha, que a gente vai vendo como o carisma de cada um, né, vai sendo usado para ser remédio, né, no mundo, nas necessidades do mundo. Então, assim, sempre marcante. Eu acho que o meu último episódio também foi com a Nath. Acho que foi bem emocionante também. Foi um testemunho bem profundo. Então, acho que, assim, quando é de verdade, né, quando vem de dentro do coração, aquilo ali vai deixando frutos, né? A gente vai lançando as sementes e elas vão germinando e frutificando. E eu acho que esses Com dois certeza. que a gente tem hoje tem muita história para contar, hein? Tem muita história. Mas então, sem delongas, né? Vamos chamar os nossos convidados aí. Faça as honras, Rafael. Chame os nossos convidados aí. Doutor Abílio e doutor Tainan, sejam bem-vindos. Olha ele aí. Olha, de óculos, gente. Boa Verdade bate, noite, jovens. senhores. Intelectual ele. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um Gotas de Fidelidade. Muito obrigado, muito obrigado. O O Abílio hoje homem, como entrevistado. Olha que raro isso. o Consegui homem que tirar o Abílio. quando eu levei o projeto do podcast para ele, falei, ó, tem essa ideia aí do podcast. O que você acha? Ele, vai sobrar para mim? Se você fazer, beleza, mas não vai sobrar para mim não, né? Olha quem está aqui participando, já apresentou, já fez de tudo. Tá por De dentro do tudo, negócio. de De tudo. tudo. Olha o golpe, olha o golpe. Aí, cai quem quer. Dá uma Justamente. direita aqui. Boa noite, por Deus, boa noite. Boa noite. Temos aí Tainan e Abílio Gonçalves, os homens por trás, né,
literalmente do Gotas de Fidelidade da escola. Na frente, lá na por frente. trás, na frente, dos lados. Quase aquela oração de Cristo, né? Cristo em cima de mim, Cristo embaixo de mim, Cristo do meu lado, Cristo atrás, Cristo na frente. Pois é, são os nossos dois alicerces, né, do Gotas de Fidelidade, da escola de fidelidade, né? E para a gente começar, né, esse nosso bate-papo, né, a gente queria ouvir, né, um pouco de vocês. Começar aqui pelo Tainan, por ordem de idade, né, Abílio? Começar pelo Tainan. Tá. Vou começar do mais jovem, que é o Tainan, né? Tá, obrigado. Começar aqui do mais jovem, contar um pouco, né, de como é essa experiência de estar vendo essa evangelização através da... Primeiro, eu acho que era bom o Tainan se apresentar, né? É verdade. Por mais que a gente tenha a ideia de que todo mundo saiba. É porque a gente aqui, né, nessa dinâmica toda muito íntima, né? Esquece que tem gente que não conhece, que vai assistir, né? Então vamos começar pelo mais jovem a se apresentar, né? Quem é o Tainan, convidado do podcast? O Tainan, ele é pai, missionário, fundador da comunidade Fidelidade da Cruz, esposo, está fazendo 40 anos agora, daqui a alguns dias. Sou psicoterapeuta, ajudo as pessoas a encontrar a maturidade e ordenamento interior para levarem uma vida mais saudável. Sou fundador, junto com a Abílio, da Escola de Fidelidade, que é a grande produtora de todo o podcast, de uma gama de cursos que nós já lançamos e que nós vamos lançar ainda esse ano, que ainda não foi lançado porque eu fiquei muito doente e eu não consegui gravar nenhum. Sou esposo da Mona Lisa, pai da Helena e do Bento, e sou aquele que Deus escolheu para confundir a si mesmo diante do seu amor. Afinal de contas, a única coisa que não fui durante minha vida foi fiel, e ele me chamou para ser fiel da cruz. Então, me constrangendo com seu amor, me confundiu e me chamou para ser o inverso do que eu vivia. E estou aqui. É isso. Ele chamou para uma coisa bem light, né? Funda a comunidade aí, Tainan. Né? Ele não tinha o que fazer, não. Ele passou a citar. Eu entendi minha mãe falar. Minha mãe, acho que ela dizia concursado, eu entendi consagrado, alguma coisa assim que deu errado no meio do caminho, e aí eu acabei parando aqui, assim, mas não foi nada premeditado, não, ao contrário, foi bem não premeditado. Já pegando o gancho da apresentação, né, aproveitando, né, a Bíblia se apresente também. Eu sou casado, também tenho uma filha. Eu já estou no Zenta há um bom tempo, então nem considero. Já fui de tudo um pouco, ainda sou de tudo um pouco. Eu literalmente sou DJ católico, catequista, estou aqui como administrador e faço parte, né, da empreitada da Escola de Fidelidade. Então, somos essa empresa. E também, né, a minha esposa, né, a Gisélia, ela é consagrada da comunidade da Cruz. Então, estou muito próximo da comunidade, né, desde sempre, independente ainda da consagração, né, mas sempre tive essa proximidade com o carisma e sempre fui, né, esse que apoia e está à disposição para trabalhar junto, né? Seja aqui, né, na comunidade, seja aonde Deus me envia. E sempre quando eu sou requisitado para algum serviço, eu busco, né, colocar os meus dons, tudo aquilo que Deus permitiu que eu pudesse realizar
ao louvor e à glória dele, né? E até hoje ele vem honrando, né, a sua promessa de manter, né, todo aquele que confia, todo aquele que coloca um pouco na sua obra, ele dá a confiança de muito mais, né? Então, cada vez Deus ele permite que a gente avance, né, aos pouquinhos, mas cada vez mais eu percebo que a coisa vai ficando, né, uma responsabilidade maior, algo que vai alcançando níveis, lugares que a gente nunca imaginaria nem nos nossos melhores sonhos, né? A gente coloca as expectativas humanas, mas sempre Deus, ele avança muito mais fundo naquilo que a gente projeta, naquilo que a gente põe a mão. É Deus que conduz e sempre, né, nos surpreende, com tudo aquilo que vem depois, né? Tudo aquilo que acontece. A gente vai falar um pouco, senão eu vou acabar me adiantando aqui no assunto, né? Então, é importante saber que eu estou aqui sempre à disposição, sempre nos bastidores, seja para poder ligar uma lâmpada e colocar, até ficar aqui, né, cuidando da programação, criando campanha, fazendo os bastidores dos cursos, fazendo a programação, indo atrás. Ué! Outro convidado? A intrusa aqui. A minha intrusa aqui, ô Senhor. Então eu estou sempre aí, e aí, graças a Deus, ele permite que eu continue, né, nessa caminhada. Amém, amém. E seguindo, né, com o nosso podcast, para a gente dar início, né? Início não, né? A gente já começou esse bate-papo, porque senão fica parecendo entrevista, né? Esse negócio de entrevista é um negócio meio chato. Já dizer meu fundador, ele não gosta desse negócio de entrevista, né? Então vamos bater um papo. Rafael? Opa! O que você puxa desses homens aí? Bom, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como é que surgiu essa amizade, né? Entre vocês. Essa amizade em Deus tão frutuosa, porque antes mesmo de vocês entrarem nesse empreendimento, vocês já eram amigos de longa data e, pelo menos eu, sim, eu tenho curiosidade de saber como é que tudo isso começou, como é que vocês se conheceram e como é que surgiu essa ideia de juntos fundarem a Escola de Fidelidade. Você vai ou eu vou, Abel? Pode começar, que aí eu vou completando. É porque é porque assim, tem o conhecimento deles, tem uma longa história, tem outra história, aí depois vem uma necessidade e a Escola de Fidelidade. Eu conheci o Abílio quando eu era criança. E o Abílio era catequista. Na paróquia onde eu fui catequizado. Então ele foi seu catequista. Não, ele não foi meu catequista, ele foi catequista na época em que eu estava fazendo catequese. O Abílio já é catequista, deve ter uns 30 anos daí para. Né, Abílio? Se eu não estou enganado? Por aí. Por aí. E o Abílio era catequista, na minha época, eu acho que ele era coordenador até da catequese, ou vice-coordenador. Eu já passei pela coordenação, não sei se nessa época eu já estava. Eu também não me recordo, mas no período que ele estava lá, ele passou pela coordenação, ou foi vice-coordenador, alguma coisa assim. E aí, durante esse tempo, que aí vai para muitos anos atrás, lá nos anos 1990, 2000, ele era catequista e eu era catequizando. Depois, o Abílio foi fazer outros projetos, casou, foi viver a vida dele, e eu fundei um grupo missionário chamado Missão. Passaram-se muitos anos, e o Abílio, agora eu não me recordo como aconteceu, mas assim, a esposa do Abílio procurou o Marcelo para um atendimento. E eu tô até lembrando que na época a Juscelia tinha até o cabelo meio loiro, né? Lembrei agora. E aí o Marcelo atendeu e me pediu para atendê-la. E logo nesse período, a gente se reaproximou, a Juscelia ficou mais próxima da comunidade. E pouco tempo depois, assim, uns 3 anos depois, o Abílio fazia parte de um grupo que chamava Renova Mix, ele
ele é DJ católico, mas o grupo em si era um grupo conhecido em Brasília, que fazia muito evento voltado para música católica eletrônica, e ele era um dos DJs principais lá e tal, e eu comecei a dar cursos para esse grupo, cursos de formação e tudo mais, e aí nós voltamos a nos reaproximar. Na verdade, nós nos aproximamos de verdade nessa época, porque até então nós não éramos próximos, né? Nós éramos conhecidos. A Juscelia entrou para a comunidade e o Abílio era muito enganjado na Shalom, né? Muito mesmo, assim, tal. E aí a gente ficava brincando, não, sai do Shalom e vem para cá, sai do Shalom e vem para cá. Ele, mas eu não sou Shalom, eu sou igreja. A gente, não, mas sai de lá e vem para cá. Né? E aí, nesse meio termo, a gente estava bem trabalhando já algumas coisas na comunidade com o auxílio do Abílio e tal. Veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, o Abílio e eu conversávamos sobre uma preocupação profunda da contínua evangelização que era preciso ser feito. Eu nunca gostei muito da questão do isolamento social e sempre detestei a questão da evangelização puramente pelas redes sociais, né? Você falava para o Abílio, não gosto desse negócio de online, não gosto de ir ao vivo. Mas na época nós não tínhamos a condição de fazer o ao vivo e o Abílio virou para mim, mas é o que Deus nos pede e nos permite fazer. É verdade, então vamos lá. E aí o Henrique tinha a ideia do podcast, conversou com o Abílio, mas essa ideia do podcast a gente olhou, o Abílio e eu, e pensamos, por que isso não vira uma escola de fidelidade? E aí a gente fundou a Escola de Fidelidade com a ideia de dar cursos católicos a preço popular, uma formação católica sólida, acessível e que pudesse mudar a vida das pessoas. Então nós empreendemos como primeiro curso estruturado da escola o curso de o Filoteia. E foi um sucesso para nós, e um sucesso que eu digo não necessariamente de números apenas, porque realmente foi um sucesso de números para nós não esperávamos vender. Até hoje, vez por outra, ainda sai uma venda do Filoteia, mesmo sem a gente divulgar tanto. Mas o efeito espiritual que causou nas pessoas ao lerem o Filoteia, com a explicação, com o curso e tudo mais. E aí, à medida que isso foi crescendo, a escola se desenvolveu, criou estrutura, começou a ter outras demandas. Eu acho que o meu óculos está tendo muito reflexo, né? Deixa eu tirar ele aqui um pouco. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso e até hoje a gente está aí, já vão para 4 anos que a gente está fazendo a escola, com muito trabalho, às vezes assim, a gente tem muita vontade de fazer muita coisa, mas a limitação ainda é um pouco maior do que a nossa disposição, limitação no sentido de instrumentos para realizar, mas esse ano a ideia é que, era agora para o primeiro semestre, mas até o segundo semestre a gente tem aí pelo menos 3 cursos, com a graça de Deus, que o padre Paulo Ricardo não vai copiar, não vai lançar antes, não vai fazer nada, porque a gente sabe que tem um infiltrado do padre Paulo Ricardo aqui, que eu falo assim, vamos lançar o curso tal. É piada interna, gente. 2, 3 dias depois aparece o padre Paulo Ricardo. Curso tal. Deve ser o Marcelo, só pode ser ele. O Marcelo não está nessa estrutura. Esse é o problema. Mas, enfim. Então, assim, a Abílio e eu nos unimos tanto que eu digo muito que quando o Abílio sorri, ele me transmite Deus, né? Ele tem um sorriso de Deus, uma leveza de Deus, o Abílio consegue transpassar isso. Que pedi a ele e a Juscelia que fossem padrinhos dos meus filhos, né? Porque acredito demais que a vida deles é muito íntegra. Eles são o que mostram. Isso é legal quando você tem pessoas assim ao seu lado. E é meu sócio, é meu compadre, é meu amigo, é o irmão de caminhada, é meio filho na escola. Então, a Bíblia e eu somos isso aí. Esse mistão de tanta coisa. Ai, Senhor. Não, a minha visão, né? Quando eu estava na catequese, eu não tinha ainda nenhum vislumbre quem era Tainã, né? Mas logo, quando eu saí e comecei a realizar... eu não saí da catequese, né? Eu saí da catequese da Santa Terezinha e fui para outra catequese que
aqui nas Arqueiras, aqui no Areal, né, na Bom Jesus dos Aflitos. E aí eu continuei os meus trabalhos, né, de catequese e ia para os eventos da arquidiocese. E lá, né, anos depois, encontrei Tainã lá com o seu pequeno grupo, né, já como Fidelidade da Cruz. Aí eu, esse daí eu conheço. Eu sei quem é. A fama vinha para mim de outra forma. Você conhece o Tainã? Ele que é próximo de um exorcista? Não, gente boa. E logo veio, né, realmente a aproximação com a minha esposa. E a partir daí também, como a gente não faz nada separados, assim, em termos. Por mais que ela se engajou na fidelidade, eu a acompanho. Da mesma forma, quando eu estava, né, junto à missão, né, da música eletrônica católica, ela me apoiava e no que ela podia, ela estava acompanhando. E assim, né, a gente utiliza os nossos dons e cada um, né, faz o seu apoio naquilo que é diferente. Eu sou muito comunicativo, ela já é um pouco mais racional, ela já tem os números como algo muito forte, eu já tenho um pouco mais o raciocínio, um pouco mais a objetividade, eu sou mais prático, né, consigo fazer as coisas com uma certa leveza, um pouco mais de tranquilidade. E ela já tem um pouquinho mais de dureza, assim, de ser rígida, né, naqueles compromissos, mas é um pouco mais tímida, um pouco mais retraída nesse ponto. Então, a gente se completa nesse ponto. E a comunidade soube aproveitar um pouco disso também, né, desse tempo em que eu fui junto, né, acompanhando algumas formações, acompanhando a trajetória dela e todos os trabalhos que a própria comunidade veio a executar durante esse período, me vislumbrava exatamente a questão do povo ir em busca de conhecimento e não só encontrar, mas como também ter aquela continuidade de praticar, né? Se tinha uma formação esse ano, por mais que ela repetisse no ano seguinte, as pessoas voltavam e voltavam com outras pessoas para poder participar. Isso, né, já me destacava assim, né, opa, peraí, tem algo, né, a mais aí do que uma simples, né, querer simplesmente fazer um curso, né? Se configurava mesmo uma formação. E veio realmente a pandemia. A pandemia foi uma surpresa, porque a gente aconteceu que ficou nessa questão de isolamento e os meninos estavam, né, na época, com o Padre Wesley, fazendo uma formação sobre catecismo. Aí por isso que você tem a lembrança do catecismo aí, Tainá. Estava tendo um curso presencial. Era o segundo encontro, em março, e aí foi interrompido, acabou. E nesse período, eles, não lembro quem foi, acho que foi você mesmo, Tainá, tinha colocado, não, vamos fazer uma escola de fidelidade. Vai ser as nossas formações. E o Padre Wesley era o primeiro formador dessa empreitada, né? E aí eu cheguei de surpresa, né? Porque os meninos se reuniram, falaram, agora já era, não tem o que fazer, não temos como retomar as turmas, não tem como chamar as pessoas, e a gente não sabe colocar as coisas na internet. Então, alguém vai ter que assumir isso. Pegaram um dos fiéis, que na época tinha uma pequena experiência, mas tocava no nome. Não, o Abílio parece que conhece um pouco mais sobre... Até cortar o Abílio um pouquinho nesse negócio, que o Abílio fala desse jeito assim, bonito e tudo mais, tal. Vou falar aqui, né, os nomes bonitinhos. A gente tinha a missão que o Tainá e a Mônica passaram para a gente de transformar isso em a pandemia. E aí fala, eu quero isso aqui, pronto, resolvo. Aí, beleza. Aí eu, Paty e Castro, como é que a gente vai fazer? E aí, YouTube é não sei o quê, para onde que a gente vai? E onde que tem acesso? Não sei o que. Eu falo, gente, só tem uma pessoa na face dessa terra que eu conheço que vai conseguir resolver esse problema para nós. Aí o Castro, quem é? O Abílio, cara. Pode ir atrás dele, que ele, se ele não souber a resposta, ele vai dizer alguma coisa e vai salvar a gente.
porque senão a gente tá enrolado para botar esse negócio para rodar. Aí o Cássio acionou a Billy e começou os Foi, trâmites. me passaram um projeto todo quebrado, umas informações desencontradas. Eu falei, meu Deus do céu, o que vocês querem que eu faça com isso aqui? Né? Não, a gente quer lançar um negócio na internet. Eu, beleza. Né? Tem algum padrão? Já escolheram alguma plataforma? Não, a gente não sabe de nada. Né? Então, beleza. Só sabe que Tentei, tem que estar online. é, sentei e falei assim, não, daqui a uma semana a gente se encontra de novo e eu apresento alguma coisa. Sentei uma semana, estudei uns manuais, fui atrás de alguns tutoriais e na semana seguinte apresentei o projeto, né? Com as incongruências, né? Com as informações ainda todas truncadas, porque veio para mim daquele jeito, mas já trouxe uma base do que poderia ser feito, né? Depois que a gente ajustou, a gente falou, não, peraí, então eu quero saber exatamente qual é o objetivo desse negócio. Tem um nome, já tem alguma atividade que estava sendo feita. Aí foi quando eu conheci a questão do padre que estava fazendo, e a ideia do nome da escola de fidelidade, isso me atraiu também. Eu falei, pô, isso aí é bacana, vamos continuar, né? Vamos manter essa nomenclatura, pois dá muito jogo. E aí eu relembrei exatamente a situação toda que eu falei um pouco antes, né? Que as formações da comunidade são algo que não só atraía, mas também fazia uma transformação na vida das pessoas. Então, que isso se espelhasse também no meio digital. E aí foi quando a gente propôs para o Tainan essa primeira formação, né? Qual seria o primeiro tema, o primeiro curso, né? O curso mesmo, propriamente dito. E uma das questões que a gente entrou em acordo foi que tem que ser algo bem light, tem que ser algo assim bem inicial, algo que pudesse todo mundo fazer, desde aquele que já tem uma espiritualidade muito avançada, daquele que não sabia nem o que era igreja, né? E pudesse abarcar todos nessa introdução, ou seja, pegar aquela pessoa que teve a curiosidade ou que teve um primeiro contato com a fé católica e quisesse partir o primeiro passo. Então, Tainan lembrou, né, do São Francisco de Sales e falou, não, é Filoteia, é o livro Filoteia. Aí eu falei assim, gente, eu não li esse livro, eu não sei nada ainda sobre ele. Vou atrás. Né? O Tainan jogou um PDF de uma versão arcaica que ainda tinha aqueles desenhozinhos da época de 1960, amarelo. Eu falei, meu Cristo amado, uma Essa era a versão linguagem. original, que tiraram foto, assim, não tinha digitalizado, É, tiraram foi foto. nem digitalização, foi foto, né? Eu, Senhor Jesus. Eu fui arrumei um livrinho menorzinho, aquele sem capa dura nem nada. Comprei ele na livraria mesmo e mandei bala para poder estudar. Enquanto isso, o Tainan foi fazendo a estrutura, né, dos encontros, né, porque a gente pretendia fazer ao vivo e a gente fez dessa forma. alguns dos momentos com o pessoal e outros momentos gravados, né, enquanto isso. A gente não tinha estrutura de nada. Né? O nosso holofote era uma lâmpada pendurada no fio, o nosso cenário é o que a gente encontrava no meio do caminho, a gente colocava uma mesa, jogava os livros, não tinha nem apoio para os livros, a gente ia apoiando com os próprios objetos da mesa mesmo, né? E arrumamos emprestado microfone, gravamos no celular, e foi todo um esforço para fazer acontecer esse primeiro momento. E eu, enquanto estava estudando, né, eu fui o primeiro aluno, né, enquanto gravava, estudava e já fazia o meu estudo. Aproveitei para poder elaborar também o material. E aí fiz o quiz, fiz as campanhas e fui desenvolvendo todo em volta, né, do curso
os materiais e apêndices, né, que eram necessários. Isso garantiu para a gente, na primeira semana que a gente lançou, mais de 100, né, alunos, né, 100 pessoas que se interessaram e fizeram conosco, ao mesmo tempo, o curso. Um curso que até hoje o engajamento ainda é de 70%. E quem sabe, quem faz curso online, sabe que é muito difícil você engajar alguém a fazer um curso, a chegar ao 100%. E muitas vezes não chega nem a 50%, quanto mais passar dos 70%, porque ele, né, foi trabalhado para ser uma experiência com a pessoa que busca essa formação, e não simplesmente um tete-a-tete de eu sei, você escuta aí sentadinho. Não. Né, o Tainan trouxe para a gente exatamente esse trabalho, né, de absorver o conhecimento do autor, né, falar com a gente na linguagem de hoje aquilo que ele quer transmitir para nós e, e fazer com objetivos, né, trazer assim para a gente, ó, se você quer ouvir o santo, você tem que agir assim, assim, assado. Coloca aqui no seu papel, é isso, isso e aquilo que você tem que praticar. E a cada aula foi, né, aumentando o nível das dificuldades, aumentando também a praticidade com que se torna, né, a oração, a busca da espiritualidade, a vida de estudos iniciou aí. Né? O Filoteia sempre é e sempre será o curso que a gente fala, inicia por ele, faz primeiro por ele. Se brincar, você nunca pare de fazer. Eu brinco com todos da escola que desde de 2020 eu faço uma vez por ano. Então já tem 4 anos que eu faço uma vez o curso completo. Leio o livro, vejo as aulas, faço os exercícios, erro o quiz que eu mesmo fiz. Ou seja, ninguém é perfeito. E aí vou repetindo até acertar de novo. E isso é que trouxe toda essa base para a gente. Isso que fez com que, depois do primeiro ano, né, o primeiro ano foi todo assim, na correria, na loucura. Pegamos o Padre Wesley também para fazer uma outra formação. E no segundo ano mesmo, em 2021, a gente sentou como equipe e falou, olha, não é mais brincadeira, não dá mais para fazer de qualquer jeito. Vamos ter que formalizar, fazer uma empresa, colocar no papel de verdade quais são os objetivos, qual é o propósito dessa empreitada, para que serve a escola de fidelidade, quais são realmente os valores, qual é a missão que nós temos neste mundo. E a partir daí realmente nasceu, né, o projeto em si, né, veio a inspiração da logo, né, essa logozinha aqui que nós trazemos, eu trago aqui na camisa, sempre traz aqui em todos os projetos que a gente faz, esse losangozinho com um coração ardente, rodeado com uma coroa de espinhos e com a cruz, né, pegando fogo. Ele nos lembra que o amor de Deus, ele inflama em nós. O Deus, né, esse losangozinho é o círculo perfeito. São Tomás de Aquino tem um tratado só falando sobre a figura do losango e do círculo, né, que tudo é voltado para o centro. Ou seja, tudo que está dentro do losango, tudo que está dentro do círculo, ele vai e volta para ele. Né? Tudo que é feito, é iniciado, ele volta para o centro. E dentro do centro nós temos esse coração que simboliza o amor, que está inflamado, né? Está em chamas por nós, por meio do sacrifício de Cristo, né? Por meio das dores de Cristo, que faz com que a gente aprenda a reconhecer que neste mundo nós havemos de sofrer, mas teremos a recompensa que é a estar na presença do Senhor, a estar junto com Ele na mesma caminhada e, no final, ressuscitar com Ele.
E vivemos isso agora, né, na liturgia, está muito próximo, ainda estamos, né, num tempo, né, propício para falar sobre a questão da ressurreição. E é muito importante que a escola trouxesse essa realidade, que nada é fácil. A escola não veio para facilitar, para dar atalhos, para trazer para a gente um checklist de como ser um cristão, como ser um bom católico. Pelo contrário, é aquilo que é de essencial na vida, né, da vida de uma pessoa, de um ser humano, que é reconhecer a sua espiritualidade, ter e assim progredir na vida espiritual, através da oração, através da penitência, através dos sacrifícios do dia a dia, reconhecer, né, nos pequenos detalhes da vida aquilo que faz com que tenha sentido tudo aquilo que Cristo nos revelou, que é o trazer para nós um objetivo, que era amar o outro como a si mesmo e fazer com que o outro também reconheça que Deus está em todas as coisas, especialmente no olhar daquele que é o seu irmão. Aproveitando até, a Filoteia, nesse gancho que você traz, né, da escola, né, de como é a formação, da importância da simbologia disso tudo, né, e a escola que é um braço, né, é o braço online da comunidade, né, além das nossas redes sociais, que sempre é falado, né, graças a Deus a escola hoje ela existe graças ao carisma, graças à escola, é o modo que a gente tem para abranger mais pessoas, né, a gente quer até conhecer, né, de vocês, o Tainan também, que tinha essa dificuldade com o digital, com o online, né, claro que a gente sempre sabe que o contato, o olho no olho, aquela presença, né, é sempre mais marcante, mas como que vocês veem hoje, né, começar até pelo Tai, como vocês veem hoje essa evangelização, né, essa leva do nosso carisma no meio digital e como essa ação da Escola de Fidelidade e do podcast contribui, né, e traz, né, crescimento dentro da missão de vocês, né, dos desafios de evangelizar, de aprender mais, de estar mais, né, visível, por vezes, assim. Bom, eu acredito assim. Eu sou muito analógico, a Bíblia digital, sabe? Eu acho que eu não sou nem analógico, eu ainda sou de corda, sabe? Assim. Então, assim, como ele falou, o melhor exemplo, os meus livros são velhos, muito velhos, são literalmente livros de capa amarela, sabe assim? E então, na base da escola, ela funciona por quê? Porque o analógico que eu sou sabe conversar com o digital que o Abílio que sabe conversar com o analógico que eu sou. Então, por exemplo, às vezes, a comunidade precisou, não só por conta da pandemia, mas porque depois da pandemia todo mundo ficou fissurado nesse negócio de live, digital e tal. Então, a gente tinha um público que estava acontecendo nesse momento, a gente tinha um povo a evangelizar nesse momento, mas, ao mesmo tempo, eu sempre disse que no meu coração eu gosto de estar com as pessoas na missão. Então, foi daí que eu acho que casou bem a missão da escola com a comunidade. A comunidade é pessoal, e os nossos encontros não são grandes. E eu vou notando isso porque, sim, fidelidade não é para qualquer um. Não é? Porque fidelidade não é um momento, fidelidade é um estilo de vida. Fidelidade é uma formação de caráter. E para isso, você tem que estar muito disposto a encontrar com a verdade, deixar ela mostrar que você está errado. Então, muitas vezes, os nossos encontros são o que, tecnicamente, as pessoas chamam de pequenos e tal. Para mim, tem muito gosto. Ao ponto que a Escola de Fidelidade, com um podcast que, às vezes, na
na audiência momentânea ela dá ali 10, 20, 30 pessoas, na outra semana esse podcast foi visto por 300, né? Então a gente tem até porque o podcast é na segunda-feira à noite, então é um dia tecnicamente complexo para as pessoas, né, e tudo mais. Então casa bem, porque eu acho que antes de tudo a Bíblia e eu comungamos do mesmo ideal. Não importa a dificuldade, o que importa são as almas. Então, assim, teve uma época que o Abílio estava de férias, em viagem, e ele produziu o Gotas de Fidelidade de lá da viagem dele. Teve um dia que ele foi receber um prêmio, e de lá ele deu um jeito de fazer. Teve um dia que não tinha apresentador, eu estava dentro do carro, eu apresentei o Gotas de Fidelidade. E isso, para a gente, tem muito valor, não porque nós somos os super-homens e tudo mais, mas porque nós queremos mostrar para as pessoas, no digital, que a vida real é possível. Então, acho que o Gotas de Fidelidade ele traz essa realidade. Os nossos temas são de vida real para o digital, ou seja, a gente não pega uma vida de alguém perfeitinho, fala, olha que bonitinho, fulano, que nunca erra, que nunca... Não. A gente pega, sei lá, a Gabriela, que tem 5 filhos, é cantora católica, missionária, e fala, cara, é cansativo, mas eu faço. A gente tem o Davi ou David do Metanoia, agora eu nunca lembro como é. Davi. Acho que é Davi. O Davi do Metanoia que estava quase morrendo e depois saiu lá e deu um testemunho comunitário de oração, de disposição e tudo mais. A gente teve aquela irmã que foi muito... Eu sou ruim de nome, mas aquela irmã lá de São Paulo, muito fogo na fala dela e tudo mais. Eu tive a experiência de entrevistar o Dom Aparecido, que foi uma coisa que mudou a minha vida, o jeito que ele falou do episcopado dele, né? Eu nasci para servir como um diácono, mesmo sendo bispo. O que é aquilo? Então, assim, a gente pega pessoas reais, né? E seja eles religiosos, bispos, padres, o que for, leigos, consagrados, e mostra que a vida deles tem dificuldade, a vida deles tem base, mas a vida deles tem um aspecto da santidade, que é o que a escola quer levar para todo mundo. Uma experiência com a totalidade de Deus, com esse coração ardente. Qual é o projeto da escola? A gente não tem um projeto, a gente tem um projeto de ser o melhor grupo formativo católico do Brasil? Tem. É ousado? É. Para isso a gente estuda. Para isso a Abílio gasta milhares de reais por ano para poder fazer curso e manter essa estrutura no que diz respeito ao técnico. Para isso eu gasto centenas e talvez também milhares de reais em estudo, em livro, por exemplo. Só aqui na minha mesa hoje, ó, eu tenho esse que é um retiro do Menino Jesus por Santa Teresinha, e porque vou dar para a intercessão, estou terminando de ler o Diário Exorcista Americano, e ainda porque tenho conversado muito com as pessoas sobre esse tipo de filosofia que eu gosto, que é um pensamento que eu gosto, e que eu preciso me formar sobre o pai estoico. Nós, Tainá, você lê 3 livros ao mesmo tempo, de 3 a 4. De onde vem essa disciplina? Do desejo de salvar almas. Do desejo de salvar almas. Então, quando nós trazemos em nós o desejo de salvar almas, o esforço da escola com o carisma da comunidade, que aí é que é legal, gera essa beleza, que são os cursos, as formações, os itinerários, as metas, a própria conversão de nós que estamos dentro da escola. Então, isso é interessante. Para mim, assim, o grande X da questão é isso. É o digital lá do Abílio, que faz toda a estrutura do digital, o analógico do Tainan, vocês que apresentam durante a semana como membros da comunidade, e que a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho, vai levando do carisma, mas ao mesmo tempo vai trazendo para as pessoas que nos ouvem que, olha, onde você está e como você está, é possível ser santo. Modele-se, deixe-se atuar pela graça. É isso. É isso aí, gente. Cara, bacana vocês fazerem esse resgate da história, esse resgate das intenções de vocês. E aí a gente tem essa questão do sonho, da expectativa, da realidade e onde vocês querem chegar. Vocês até pontuaram, né? Visão, missão, tudo mais. Se vocês
se a gente fizesse um pequeno exercício de imaginação, assim, daqui 50, 60, 70 anos, não sei, qual legado vocês querem deixar com a escola de fidelidade para o mundo, vamos dizer assim? Qual o sonho de vocês para a escola de fidelidade? Se vocês têm um sonho, que sonho é esse? Eu quero sobreviver até o final do mês. O meu eu posso, o meu é fácil. O meu legado, tanto para a escola ou para a fidelidade, é o mesmo. O que eu quero é dar o testemunho de uma vida entregue a Deus. A minha pretensão é ser visto como um homem que foi de Deus, fiel a Ele. Não tenho pretensões assim. Já me pediram para escrever livros, eu comecei e parei. Tem os cursos da escola, eu recebo muito testemunho de muita coisa. Nada me impressiona. Se a pessoa me falar assim, você rezou por mim, aconteceu uma cura, isso não me impressiona. Isso, para mim, não é nada meu, não é nada que eu tenha que me orgulhar. E eu acho que o que o Abílio e eu fazemos aqui enquanto sócios, porque é uma empresa, tem custo financeiro, sai do nosso bolso e sai caro, sai todo mês, mas isso é um outro momento de fala. Mas assim, eu acho que a única coisa que importa aqui é que o Abílio e eu, no sentido enquanto criadores da escola, sejamos homens que ao final da nossa vida as pessoas lembrem de nós como homens de Deus. O resto não importa. O resto não importa. Se for hoje, amanhã ou daqui 50 anos, o importante é que as pessoas nos vejam como homens que se entregaram a Deus de maneira natural, né? De maneira como Filoteia, como uma alma que ama a Deus. Só isso. A gente não precisa de reconhecimento, não precisa de imagem, não precisa de busto para poder botar em uma... Olha, vamos fazer aqui o memorial da escola de fidelidade. Não. O que nós precisamos é agradar a Deus, e o final da nossa vida precisa ser essa resposta para as pessoas, né? Eles agradaram a Deus. Se isso for o nosso legado, está perfeito. Menos do que isso é medíocre, mais do que isso é vaidade. De fato, eu faço das palavras Tainã as minhas, pois tem aqui, nós estamos no episódio 142, e agora que a gente tem esse momento, né, de resgatar um pouco a história, mas não para trazer para vocês algo como orgulho, como algo, olha que maravilha que nós estamos aqui, não, pelo contrário, para mostrar para vocês a realidade que esse projeto tem, para celebrar junto com você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que é uma graça de Deus comungarmos deste momento. Como nós recordamos, né, de momentos alegres, de momentos em que precisamos, né, fazer história. Então, esse é um momento, né, de relembrar, de trazer as bases para que cada vez mais outras pessoas entrem também, né, reconheçam em nós, né, essa vontade de Deus e não a nossa, e cada vez mais a gente seja menores, né, aqui no projeto, e cada vez mais outras pessoas possam estar em evidência, pois o que é mais importante aqui, né, em se tratando do podcast, é a vida, é Deus que passa na vida do convidado. E é isso que nós queremos ver, é isso que nós queremos sentir, queremos tirar uma lição para que também eu possa viver como Deus quer. E é importante que a gente tenha essa liberdade de sermos irmãos, de sermos amigos. Cara, teve episódios já marcantes com a gente aqui, que quando desliga tudo aqui, né, e entra só o bastidor, aí o convidado fala, cara, eu nunca tive essa oportunidade de ser sincero, de fazer esse momento de abertura, né, daquilo que me toca na vida ou que aconteceu, né, durante o trajeto. Sempre as pessoas perguntam sobre eu estar no topo, eu estar ali no altar, eu estar ali pregando, eu estar ali cantando. Mas eu não comecei ali.
né? A minha vida começa naquele momento em que Deus foi ao meu coração para transformar toda a minha história. E é isso que a gente resgata. Às vezes a gente nem comenta sobre os dons, sobre as coisas que o convidado tem de tão chamativo, né? Porque não é o objetivo. Nosso podcast é um pouco diferente. Ele busca trazer realmente aquilo que, como a própria comunidade, né? A gente busca o carisma, né? daquele movimento, daquele dom, daquela pessoa, daquele artista, seja quem for. Né? A gente já teve pessoal aqui da Canção Nova, já teve cantores da Shalom, já teve uma série de convidados. A gente já teve de famosos a anônimos, sempre naquela busca, né? Da verdade, daquela essência, daquele encontro que ela teve com Deus e fez ela seguir a caminhada, né? Não no auge daquilo que ela já chegou. E assim, a gente tem testemunhos diversos, né? Não tem, acho que um episódio que foi com uma pessoa extremamente famosa. Foi com uma pessoa que não é famosa. Mas todos eles, a gente teve testemunho de todas as vivências. Igual, acho que foi o nosso quarto ou foi terceiro episódio, a gente trouxe um rapaz para falar de São Tomás de Aquino. Não foi no quarto, não. Foi um pouquinho mais para frente. Foi mais para frente, né? Eu lembro que foi nos inícios do podcast, foi na primeira temporada. Então, assim, cara, uma pessoa do dia a dia, normal como nós, de leigo, mas que estuda pra caramba, se dedica, né? Entendeu? E traz um conhecimento, né? Igual o Tainan para me corrigir, um conhecimento que, assim, de uma pessoa letrada, assim, digamos, né? De muito estudo. E ao mesmo tempo a gente vive experiências do cotidiano com os casais partilhando aqui, falando sobre a rotina da educação dos filhos, das dificuldades, da correria do dia a dia, e pessoas no chat, olha, minha vida, assim, tudo mais, sempre essa questão, né, sem máscaras, né, de trazer a verdade, de trazer a realidade do encontro e daquele chamado, né, de eu vi o Senhor e esse Senhor está conduzindo a minha caminhada e me impulsionando cada vez mais, me dando de beber, matando a minha sede, e eu sempre buscando, querendo mais e mais dele, né? Acho que é até engraçado o pessoal falar, não, é tranquilo, podcast. Cara, vocês nunca receberam um não de pauta? Não, estamos super empolgados, vamos fazer isso aqui. Não é isso que não é necessário, não é esse o caminho. E aí você sendo moldado naquilo ali, entenda, escute o não, faça isso, é esse o caminho. E aí você vê o carisma moldando até mesmo em todo o tempo, né? O carisma ele vai te educando, vai te direcionando para extrair de nós aquela verdade. Quando a gente vem aqui, começou comigo e com o Homero, já várias outras pessoas passaram, trazem a realidade deles. Sempre os podcasts mais né, intensos são com o fundador, né? Mas, enfim, é aquela questão da verdade, do carisma que transborda daquele amor que a gente viu, que agora a gente tem que responder a ele, não só com palavras, né? Com os nossos atos, com a nossa vida, o dia a dia, né? Se necessário, use palavras, né? Mas que a gente tenha essa graça de viver a cada dia, né? E é isso que o Gotas busca trazer, né? Essa vivência. Você falando desse episódio, é o 8º episódio. Oitavo, né? 8º episódio, Em Busca da Verdade. Eu ri porque foi um episódio teste, gente. Eu vou confessar aqui. Foi um episódio teste que a gente estava assim, nosso objetivo é fazer o que eu acabei de falar, né? Sempre no início foi, vamos levar as pessoas para poder partilhar, para poder deixe o convidado bem, à vontade, faça com que ele se sinta. Aí a melhor comparação é o que o Vitor faz. É como se a gente estivesse em casa, né, na mesa, conversando com a garrafa de coca na mesa, né? Tá ali conversando à vontade e falando, né, à vontade. Nesse dia, em especial, a gente chamou uma pessoa que era muito estudiosa de São Tomás de Aquino. Aí veio a ideia, não, vamos fazer um episódio formativo. Eu falei, gente, episódio formativo é difícil.
Porque, primeiro, né, se você não entende do que o cara está falando, ele vai te dar uma pirueta e você vai ficar com cara de tacho na tela. Né? Então, Real. Real. E aí foi, não, vamos, a gente dá conta, não sei o quê, então vai lá, fica à vontade. Quando ele chegou, o homem era muito, velho, muito, mas sabia muito do negócio. E começou a falar. Esses meninos na tela, vocês forem lá revisitar o episódio 8, Amarelo. Travado, estátuas. E foi um dos maiores episódios da vida do podcast. Tem mais de 3 horas de duração de uma pessoa falando sobre São Tomás de Aquino. Os meninos não sabiam responder, não sabiam como interpelar, porque o assunto era profundo demais. Foi literalmente assim, foi bem informativo para nós. Exato. A gente não estava ali, acho que o X da questão é que a gente não sabia, tipo assim, o que eu pergunto. O Tainan chegou e falou, esse cara, não lembro se ele falou, ele sabe mais que eu, que São Tomás de Aquino, coisa assim, eu sei que o cara sabe muito. Beleza, indicação, vamos lá, uai, cara. E assim, eu sempre fui no pensamento do podcast que assim, a gente traz o pessoal para partilhar e tudo mais, justamente para a gente aprender com o convidado. Não, a gente vai partilhando ali, né, do que a gente vai vivendo e vai encaixando na conversa, mas o que a gente quer mesmo é aprender e o convidado trazer esse conhecimento. Mas foi muito conhecimento mesmo, assim. Foi um caminhão de tipo assim, que a mente já tava assim, caramba, que incrível. Foi quase um curso de teologia. Foi esse nível, assim, foi pesado. E eu já fiquei muito estarrecido também acho que foi eu não lembro o nome dela, do Will Cat e da menina da Canção Nova também. Alexandra. Isso. Do amor, da simplicidade e da vivência que elas falavam, da vocação, do chamado, de como elas aceitavam aquele, de como elas se doavam. Foi assim cara, foi uma coisa que você fala, caramba, olha só. E acho que, se eu não me engano, a da Canção Nova era até da mesma etapa, na época era postulante ainda. Era a França. A Fran, coisa assim. E a outra menina do... É, a Fran, é verdade, a Fran. Então, assim, são coisas incríveis, lindas, igual quando o Tainan fala acho que foi o mais marcante para o senhor, Thay. Foi o com o Bispo. Cara, o do Bispo me marcou muito, assim. Teve muita coisa que ele falou que eu queria viver dentro de mim, assim. O do rapaz de São Tomás de Aquino, eu lembro que eu mandava as perguntas no privado para vocês poderem fazer. Isso. Vocês estavam tão perdidos, peraí, deixa eu mandar as perguntas aqui. E no dia eu nem podia participar, mas enfim. Mas eu acho que me marcou muito foi o da menina da Canção Nova, realmente pelo amor que ela tinha pela comunidade. Teve um menino do Shalom também, que veio falar da experiência dele, um rapaz de óculos, eu não gravo o nome, mas ele também falou com muito amor da vocação dele. Outro que marcou bastante também foi o da Juscelia, o dia que a Juscelia contou o testemunho de vida dela e tudo mais. Na verdade, assim, eu acho que não teve nenhum que não marcasse alguma coisa, né? Eu só acho que, assim, vai dentro desse contexto que o Rafael falou, sabe, assim, se a gente não estiver semeando um ideal, sabe, deixando um legado dentro de cada podcast, não funciona. Essa é a questão. O que nós 4 estamos fazendo aqui? Cumprindo uma obrigação? Cumprindo um protocolo? Ou nós estamos com o desejo de salvar almas? Se for o cumprimento de um protocolo, não se preocupem. Esse podcast vai ser tosco, seco e vazio. Mas se em um de nós houver um desejo de salvar a alma, alguém que ouvir essas histórias, alguém que ouvir alguma coisa daqui, ficará. E isso é o que nós queremos. Que eles fiquem. Seu áudio cortou, professor, para mim. Não, para mim também. Agora o áudio cortou, Abílio. Voltou? Ah, tá, então beleza.
para mim, foi o episódio número 13, na Semana de Partilhas com a Mônica. Ali foi um evento para mim, foram 7 dias, um atrás do outro, só de lives, falando sobre o Retiro da Boa Morte. Sobre o Retiro da Boa Morte. Cara, ali para mim foi intenso. Foi um mês preparando, fazendo... a Mônica fez as reflexões, né, nos finais de semana antes. Aí depois a gente preparou uma semana dela entrevistando convidados durante uma semana inteira. E o episódio mais legal foi o do podcast, que ela deu uma no Henrique. Nunca mais eu falei cabuloso na minha vida. Não fala! Depois dessa. Ela nunca mais usa essa palavra, Henrique. Aprendi. Mas, para mim também o episódio do menino da Shalom também foi muito marcante, porque minutos antes, né, tô lá me preparando, tudo mais, olhando, ele tava fazendo das virtudes, né, ou das virtudes, tô lá me preparando, tudo mais, Sim. Já tô aqui, já tinha conversado com a Bíblia e tudo mais. Ele tal. Tem um livro, inclusive, ele tem um livro. Então, e aí... Juan, né? Lembrei, Juan. E aí eu tô aqui tranquilo, tudo mais, tal, já concentrado, já com as perguntas aqui, a pauta pronta, já, vamos lá, pode vir. Aí, minutos, na hora que tava rodando a vinheta do podcast, já para abrir, a Carol abre a porta, faz bem assim. Fecha a porta e sai. E aí eu fiquei. Aí o Abílio, boa noite, tudo mais, Henrique e tal, e eu... Aí, Henrique, opa, boa noite, aqui o áudio tava cortando tudo mais. Deu positivo, era a Luísa, ela descobrindo que tava grávida da Luísa, e a gente tava, tipo, passando um turbilhão na época, tinha acabado de acontecer o BPO na empresa, tudo mais, tinha saído da empresa, e aí vem a questão da gestação e todo aquele mix, eu ali já, olha só, olha a pessoa aparecendo. Olha aí. E ali começou uma jornada, né, de reconstrução, de você entender que não acredita, né, de entender o que realmente é a providência, de se lançar a providência, de viver o que Deus tem para você. E assim, foi realmente aquele impacto de tipo, parou, e aí play de novo. Então, assim, são diversos, né, episódios, igual o Tainan fala, que mexem, que mudam dentro de nós, mas é aquilo, né? Se a gente não deixar esse legado, se a gente não tiver esse intuito de salvar almas, de estar o tempo todo em busca da evangelização, ele é vazio, né? Não é para nossa vaidade que isso acontece, até porque tem um custo, né? Tem um custo que tem que ser arcado, né? A nossa comunidade, ela vive, né, da providência, a gente precisa dos colaboradores, a gente precisa dos dízimos, dos membros, da colaboração dos amigos, de tudo, requer, hoje a missão requer esse aporte financeiro e não é barato. Já fica a dica, você que quer ser um colaborador fiel, ou você, né, que quer ajudar a nossa comunidade, nosso podcast, entre em contato nas nossas redes sociais, já fazendo um mini merchan, mas é porque é isso, né? Além do se gastar, né? Na vida tem o gasto também financeiro. Isso não é barato, né, Thay? Não é barato. Eu queria, acho que já está no finalzinho, já? Já. Então, eu só queria fazer um breve resumo do que foi o podcast. Os primeiros 50 episódios da primeira temporada, nós fomos bem mistos. Trouxemos a história de muitas pessoas, trouxemos essa formação, né, da teologia, trouxemos convidados da própria comunidade, então foi bem misto. O podcast ainda estava no seu embrião, então estava trazendo para a gente ainda como se trabalhar, né? Até que veio o Dom Aparecido, no episódio 50. Tá cortando a vídeo. Opa, tá ouvindo? Agora sim. Aí.
E aí, quando Dom Aparecido veio e nos trouxe um novo caminho na nossa segunda temporada. A segunda temporada já nos trouxe, né, várias personalidades no meio católico, e a gente conseguiu ter esse contato com pessoas, com padres, com artistas, que foi muito importante para nós, né, para que a gente reconhecesse que o podcast tinha essa intenção de trazer um pouco da vida das pessoas. E logo veio a nossa terceira temporada, no episódio 100, quando a gente entrevistou o Tainan para falar um pouco sobre a vida dele, trazer um pouco sobre como foi o início da comunidade. Você quer saber como é que a comunidade nasceu? Tem mais detalhes? Episódio número 100, né? Que é o início da terceira temporada. E nessa nossa terceira temporada trouxemos muitas histórias, né? Foram vários temas, né? Cada mês a gente trazia um tema específico, trazendo sobre família, depois falando sobre Maria, depois trabalhamos o trabalho com São José, Operário, e cada um deles fomos trazendo pessoas que tinham relação com essa espiritualidade que a gente buscava para o mês. Foi muito interessante, foi muito rico, e nós completamos agora, né, nessa jornada de fidelidade, celebrando essas conexões que a gente fez. Muita gente passou a conhecer o que é ser um fiel da cruz, o que é uma comunidade que é fiel à cruz, né, que busca a fidelidade, né, aos pés do Senhor que foi crucificado. Então, nós hoje podemos, né, colocar que tem, né, mais de 142 vezes em que nós estivemos juntos para poder falar sobre as maravilhas que Deus faz na vida daquele que se entrega, daquele que se dá, daquele que busca essa fidelidade, né, no dia a dia, nas pequenas coisas, naquele compromisso de buscar realizar a vontade de Deus. É essa a nossa alegria de chegar nessa quarta temporada, né? E vamos buscar cada vez mais, com a sua ajuda, que você está aí ouvindo, nos assistindo. A sua ajuda é muito importante para divulgar, para levar a muitos outros lugares e assim fazer também com que esse trabalho chegue a mais pessoas. É isso aí. É o que eu tinha a dizer no dia de hoje. Muito bem. A gente não podia, né, deixar, né, de vocês que estão nos assistindo, vocês que vão nos ouvir, né, no Spotify, em todos os streamings que existem, né, que a gente também é bastante ouvido, né, Abílio, de acordo com os nossos dados aí no Analytics, né, o Abílio que também é nosso Analytics, mais uma função para ele, né, você que tem desejo, você que é do DF, você que é de fora também, quer vir fazer um retiro, quer vir fazer alguma coisa, né, entre em contato aqui com a nossa comunidade, você vai ser bem acolhido, né, para que você possa vivenciar um pouco conosco, né, você que quer conhecer as nossas atividades, toda segunda-feira a gente tem esse contato de modo online aqui através do YouTube, do Instagram também, que é o nosso podcast, Gotas de Fidelidade, episódio 142, já há 3 anos, aí toda segunda-feira, né, conversando com você, partilhando, trazendo um pouco da nossa realidade de fiel da cruz, né? Às quintas-feiras, a partir das 20 horas, a gente tem atendimento de oração, né, na nossa casa comunitária, que fica ali no setor de mansões de Taguatinga, né, Rua 12, casa número 3, né, fica ali uma rua atrás da Paróquia Imaculada, do Padre Carlos Alexandre. Toda sexta-feira, exceto sexta-feira da Paixão, nós temos fielmente a nossa adoração às 20h30 e todo domingo, às 11h30, nós temos Santa Missa em nossa casa de missão. Um horário maravilhoso para quem tem criança, para quem é família, mais para ir, né, encontrar Jesus ali na Eucaristia. Então, venha nos visitar, temos bastante atividades. Para esse mês a gente tem uma feijoada, dia 21, né?
venha comer uma feijoada deliciosa conosco. Você pode também entrar em contato nas nossas redes sociais e adquirir o seu convite para estar lá. Vai ter distribuição tanto de marmita, ou se você quiser ficar no local para comer, também tem área para as crianças, tem toda... E vai ter o bazar também. Oi? Vai ter o bazar também. Vai ter o bazar também, você, né, que quer dar uma inovada no visual, dar uma renovada no guarda-roupa, vai lá no nosso bazar, que tem de tudo um pouco, né? Até livro você encontra lá, livro de qualidade, muito livro bom, tem por lá também que o pessoal doa pra gente. E nós temos a ação entre amigos, né? Tanto a nossa feijoada como a nossa ação entre amigos são para custear os nossos custos, né? Com as nossas casas de missão, com as nossas atividades, que infelizmente não são baratos, né? A nossa ação entre amigos, ela vai ter o sorteio dia 12/5, o prêmio é uma Alexa, acho que é a última que saiu, né, Abílio? É a Pop. É a Pop. É a Pop, né? Então, nós temos a Alexa e uma máquina de costura. Custa apenas R$5. Então, você pode estar nos ajudando também comprando uma dessas ações ou sendo um colaborador fiel. Pode doar qualquer valor, não tem valor mínimo, gente. É o valor que você puder doar para nós, né? Para a gente poder estar custeando as nossas atividades, a nossa casa de missão e as nossas despesas, né? Então é isso, merchan feito, atividades, né, informadas, que a gente possa fazer a nossa oração, né, para que tudo comece e termine naquele que nos trouxe até aqui, né? Pode começar em nome do Pai, do Pai, do Espírito Santo. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder ao teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar o amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. É isso aí, gente. Terminamos mais um Gotas de Fidelidade, episódio 142. Até segunda que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus quiser, até mais. Tchau, boa noite.